Muito boa tarde, malta. E ontem, após a grande vitória da nossa seleção, e ao ver o programa Ligador, achei piada algumas reações dos nossos comentadores que nós já estamos habituados a ver, até um bocado polémicas para alguns portugueses. Mas se há algo que não é polémico e eu gosto de pedir, são likes, comentários e subscrevam no canal para nós chegarmos aos 1000 subscritores, malta. Espero que vocês estejam a gostar e sem mais demoras vamos reagir aqui aos comentários da Ligador. Foi realmente um momento estratégico de viragem na partida quando entraram o Francisco Conceição e o Vitinha e o Nelson Semedo também, mas sobretudo a influência destes dois jogadores foi determinante para o triunfo português. Boa noite. Foi porque este tipo de... Primeiro porque são grandes jogadores, todos. E depois porque há jogadores que têm o condão, fazem aquele efeito dominó, que é trazem à equipa a grande qualidade que têm e depois fazem com que outros ao seu lado também comecem a fazer aquilo que com outros jogadores não fazem. E a verdade é que durante a primeira parte, e agora é fácil falar, dizer, e a minha opinião também é essa, quer dizer, João Neves a defesa de direito, por muito que embora não era bem a defesa de direita, era isso que eu ia dizer. Não é? Não, a maneira como ele jogou também, muitas vezes ele metia-se no corredor central. Assim, sendo sincero, o João Neves até nem fez a mesma defesa direita, até foi muito sólido na defesa. A questão aqui que se mete é que provavelmente ele teria tido melhor rendimento ali a meio campo, mas sim, acabo por concordar. Para criar alguma surpresa, mas não é a mesma coisa que jogar na sua posição. A cara do Vítor E Pinto. aquilo que me pareceu desadequado logo desde o início foi precisamente, quer dizer, não aproveitarmos a moral, a qualidade primeiro e depois a moral com que dois jogadores que há 3 dias atrás se sagraram campeões da Europa não jogarem juntos, quer dizer, mete-me alguma impressão, mete-me alguma confusão, a impressão não ver o mete. resultado do jogo do Nuno Mendes, não é? E depois, quando a equipa, com a entrada desses jogadores, e aí tem que se dar o mérito ao treinador também, porque a única coisa que eu achei durante a primeira Não parte... achas que esteja em perigo? O Vítor Pinto já está todo maluco. Disso. É assim, eu no futebol acredito em tudo, mas quem ganha normalmente não sai. Mas o que eu ia dizer era... O São Mortimor, ainda há bocado falaste nele, ganhou o campeonato e está a ser feito de vela. Sim, está bem, mas eu estou a dizer que normalmente... Mas acontece. Há exceções que Há foram a exceções, regra. claro. Não, eu que eu queria... ia dizer qualquer coisa sobre o Tony jogo. também foi campeão. não Pois, é? ia dizer qualquer coisa sobre o jogo, que era... aquilo que eu me pareceu que o treinador não foi tão leste a raciocinar foi ao intervalo não ter tirado Bernardo Silva e Trincão, porque eram dois jogadores que se notava que estavam ou que não estavam bem no jogo. E obstou que a equipa, e o primeiro golo até Trincão perde aquela bola e dá origem ao golo. Acontece a qualquer um, é verdade. Mas nota-se, e isto é uma leitura mais, eu dizia há pouco ali ao Zé e ao Paulo, nota-se a diferença de quem joga em Portugal e quem joga noutros campeonatos mais competitivos. O andamento de Trincão comparado com Pedro Neto não tem rigorosamente nada a Trincão ver. só passou pelo Barcelona e pelo Wolverhampton. Não, está bem, mas e está onde? Está a jogar em Portugal no campeonato português. Sim, mas Não é um jogador que não tenha mas é a minha passado pelo opinião. Barcelona e Sim, mas pela é Premier a minha League. opinião. um dos jogadores que É assim, sendo sincero, eu acho que o Trincão, eu acho que não era o jogo ideal para o Trincão. Portugal estava a jogar de uma forma que estava, digamos, a acelerar muito rapidamente para o ataque, e obviamente esse não é bem o estilo de Trincão, é mais o estilo de Pedro Neto. Agora, quando Portugal está mais em cima do oponente, mais a dominar a bola, estamos assim no meio campo adversário, acho que seria um jogo muito melhor para o Trincão. Mas sim, o andamento, claramente, o andamento do Neto e dos jogadores que acabaram de vir do PSG, meu Deus do céu, completamente diferente. Mas, atenção, nós se hoje estamos aqui, é porque o Trincão também marcou aquele gol no passado. E aí lá está, nós estávamos a dominar o jogo, simplesmente não estávamos a conseguir marcar golos. Por isto foi o Bernardo Silva, Igual, está em Inglaterra. sim, mas isso são e más, hoje sim, não- isso é má não forma. O esteve. Bruno Fernandes também não esteve bem na primeira parte e por isso é que eu disse que o efeito dominó que o Vitinha veio fazer à equipa fez com que depois o Bruno Fernandes soltasse. O próprio Neto continuou, foi o melhor jogador durante a primeira parte. Até próprio Aliás, Portugal Semedo. só atacou com Pedro Neto na primeira parte. Não me pareceu estratégico, mas era o jogo que estava a dar aquilo.
Agora, há uma coisa que é verdade, que é insufismável. Foi o treinador que fez as substituições, não fui eu. Nem foi o Zé Manel, nem foste tu. Foi o treinador. Acabou por fazer aquilo. O Vítor está a suar. Acabou por O fazer. Vítor já está a suar. Acabou por fazer aquilo Vítor, calma, que se calhar todos julgávamos que é Sim, previsível. Quer dizer, Acabou por fazer E então, o que é qual previsível. a tua conclusão? pronto, Diamante, então vais descansar. Mas há treinadores que nem isso conseguem ver. Pronto, ok. E, portanto, o mérito aos jogadores, primeiro, e especialmente a um jogador que eu considero que neste momento é o melhor jogador do mundo na sua posição, que é o Nuno Mendes. É monstruoso. Estava aqui É a falar realmente Vitinho, um jogador por acaso. fabuloso. E o mérito dos jogadores, que normalmente são eles que jogam, e do treinador. Sim. Vítor, estavas aí. Todos estão. O importante, nervosíssimo, Paulo, Vítor. é agradecer a quem está com o ligador e os ouvintes da CM Rádio. A partir daí, ao Diamantino, já não nos vai estamos deixar até à falar. ponta dos cabelos, com os treinadores que deixam os melhores jogadores. Quer dizer, o Vitinho é reconhecido como um dos melhores médios da Europa, para não dizer o melhor médio da Europa neste momento. Vamos dizer as Podes coisas. dizer que é o sem melhor medo. médio da Europa? Melhor médio da Europa neste momento. não sei se não é o E melhor o médio do treinador mundo. justificou, tu sabes o que é que ele disse antes do jogo. Não. Vamos gerir o Vitinha porque é importante depois ele. Para a final. Portanto, o Vitinha é para terminar o jogo e para depois ganharmos a final. Algo como ganharmos a final com o Vitinha. E o pior é se ele ter razão. Hein? Não, e o pior é se ele Diamantino, tem, e se ele não tem ganho já a Alemanha. Tá bem, Sr. mas Roberto se a minha Martínez- avó fosse homem. Mas tu não podes estar a jogar 2 jogos ao mesmo tempo. Desculpa lá, ó, Vítor. Não, aquilo que ele está a O Vítor dizer. estava tem razão, mesmo. O treinador pode ter razão. Mas o selecionador de E tu Portugal... dizes assim, teve Calma, sorte calma, em ganhar. Vítor. Mas o selecionador de Portugal está a jogar com a Alemanha e está a pensar na Zé, final. Quem é que Zé. lhe garante que ganha a A Alemanha? Alemanha a jogar em casa. Deixa lá o Vítor Portugal, dizer qualquer Portugal coisinha. ganhou e está na final. E Vitinha vai ser titular. E eu estou E satisfeito depois vamos por ver Portugal se ter ganha. ganho. E depois vamos ver se ganha a Eu estou final. satisfeito por Portugal ter E o ganho. treinador português até foi evidente, até teve uma bola de cristal. Olha, passem a bola para este lado. Tá bem. O Vitinho é a batuta do futebol europeu, um jogador essencial. Acho que pode ser importante para nós para terminar o jogo. E depois diz mais umas coisas, precisamos de utilizar bem para não só ganhar hoje, a ideia é ganhar o título com o segundo jogo no domingo. Sr. Roberto está. Martínez, bola de cristal tem o senhor. Portanto, quando vier a Noite das Estrelas, Paulo, se a tia Maia não se importar, põe lá o Sr. Roberto Martínez. A tua. Porque o Sr. Roberto Martínez conseguiu perceber que Portugal, no momento em... Aliás, mais uma vez, acontece uma coisa curiosa. Eu gosto muito destes treinadores que fazem substituições quando sofrem o golo. Porque ele atira os jogadores lá para dentro, o Vitinho, o Nelson Semedo, finalmente o lateral que havia jogado de início, Francisco Conceição, que dá completamente outro tipo de rotações por minuto ao jogo. E o Vitinho, o melhor médio da Europa, ele mete-os com Portugal a perder mais uma vez. E eu admitia, Diamantino, o Sr. Roberto Martínez criou aqui um plano que é tão intrincado. Porque isso acontecia comigo quando jogava póquer, não quando jogava futebol. Que havia gente que jogava tão bem que o adversário não percebia e depois até perdiam porque jogavam tão bem, a culpa era do adversário que não conseguia perceber. E neste caso é a mesma coisa. Se Roberto Martínez está num patamar tal de... não é de inteligência artificial, é de super inteligência que nós nem conseguimos perceber. Ele deixa o melhor médio da Europa de fora e burros somos nós. A Alemanha estava a ganhar com um golo irregular. Graças a Deus foi possível dar a volta ao jogo, mas qual era a necessidade de nos pormos a jeito e a andar a inventar? O adversário com quem vamos jogar domingo tem menos 24 horas de descanso. Espanha e França só vão jogar amanhã. E eu não estou a dizer nada de irrazoável. Quero dar os parabéns ao Sr. Roberto Martínez pela vitória. Acredito que Portugal, se jogar como jogou, a seguir ao golo, que foi realmente um grito, a equipa deu um grito de revolta, sentiu-se revoltada pelo golo injusto que sofreu, golo irregular que sofreu. E depois que o Francisco Conceição marcar aquele gol inacreditável, hoje, sinceramente, Paulo, os anticonceicionistas vão ter insónias, vão passar a noite em claro. Mas esses já estão no Twitter agora a arranjar as justificações todas. O Francisco, igual. que é verdade, já não marcava desde 16 de fevereiro, E Cristiano- quando deu o gol à vitória frente à Juventus. Frente ao Inter pela Juventus, com o seu Tiago Mota ainda a treinador. E o Cristiano Depois que o novo Ronaldo treinador não juntou marcou mais mais. um à lista. E o Cristiano Ronaldo. 937. E o Cristiano Ronaldo também é motivo para mais alguns dos anti-ronaldistas também terem mais uma noitezinha em claro. A nível das movimentações, a nível de dar soluções de jogo e estar lá no momento certo. Aliás, na primeira parte, a única verdadeira oportunidade de Portugal é de Cristiano Ronaldo. Aí está o golo na 937. Vítor, deixa-me só- E depois há só uma coisa.
Podem tecer as Não deixam críticas que passar a quiserem. bola. Podem tecer as críticas que quiserem a todos os jogadores da seleção. Mas há uma coisa que eu digo sempre e ninguém me consegue contrariar. Não há ninguém na seleção para tirar o lugar ao Cristiano Ronaldo. Ponto. Ora, aí Só, está. não, queria só fazer uma pergunta. E pronto, aqui está as afirmações. Vítor Pinto. Achei muito interessante, porque há muitos portugueses que pensam o contrário. Existem muitos portugueses que, na opinião deles, Ronaldo já não deveria estar, pelo menos, a titular. Porque, na opinião deles, existem outras opções mais viáveis que o Ronaldo. Agora é assim, isto tem muito a ver com a forma. Porque, claramente, há uns jogos atrás, ou até mesmo em outras competições, Ronaldo não esteve na sua melhor forma. E é preciso avaliar, na mesma altura, se o Ronaldo efetivamente se dá com uma forma que possa fazer a diferença ou não. Porque o Ronaldo, quando não está em forma, e também devido pela sua idade, já não é um jogador tão rápido, já não é um jogador que tem uma aceleração tão rápida, não é? Até mesmo de finalização, nós hoje já vemos. E atenção, eu não estou a dizer que isto é mau. O Ronaldo continua a ser um ponta de lança de 5 estrelas. Agora, para quem estava habituado a ver o Ronaldo antigamente, que era um monstro, com uma força, sei lá, de um touro, com o remate dele, ele tinha uma facilidade e uma agilidade e uma rapidez de meter um remate. Hoje em dia, já não tem isso, obviamente, mas não deixa de ser mau e para mim, na minha opinião, continua a ser a melhor ponta de lança que nós temos. Eu estou de acordo com o Vítor Pinto. Agora, se o Ronaldo não estiver na melhor forma, aí é preciso analisar e, efetivamente, usar outros jogadores, neste caso. Neste caso, ou usamos um ponta de lança como o Gonçalo Ramos, ou então, se ele decidir não usar um ponta de lança, tem que usar outra formação, no qual permite usar outro tipo de jogadores. E é isso, malta. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever, deem um like e comentem, ok? Subscrevam porque estamos a caminho dos 1000 subscritores e até à próxima.